Amém? Coloque Mateus 3, por favor, versículo 13 em diante. Mateus 3, 13 em diante. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos quase no fim do ano, né? Estamos concluindo mais um ano. E a minha pergunta é: você conseguiu ouvir a voz de Deus esse ano, sim ou não? Certeza? Alguém disse que sim. E você? Minha pergunta é: e você conseguiu ouvir a voz de Deus nesta noite? E na outra noite que teve outro culto, também não? E no teu quarto, você conseguiu ouvir a voz de Deus? Também não. Então nós vamos aprender um pouco como nós poderemos ouvir a voz de Deus. O tema é ouvindo a voz de Deus. E nós vamos utilizar como um personagem, como mestre, um professor, e o nome dele é Jesus. E ele vai nos ensinar nesta noite, pelo teu Espírito, como é que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque tem muitas pessoas que têm se confundido com a voz de Deus, e têm tomado decisões, direções erradas, ministeriais, na família, no trabalho, enfim, em todas as áreas, por conta de que não aprendeu com o mestre como é que nós nos enchemos de uma condição, a fim de que nós possamos ouvir a voz de Deus. E vamos lermos comigo Mateus 3,13, consegue aí? Mateus 3,13 em diante. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Segue. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus saiu da água, preste atenção agora, o que interessa nesta noite. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Segue. Preste atenção nisso agora. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deixa aí de fundo. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. De onde veio essa voz? Dos céus. Quem disse em alto bom tom: este é meu filho amado, em quem me comprazo? Deus. Porém aí começa você e eu em Mateus 4:1, segue, Mateus 4:1. Quando Deus fala, logo diante de Deus falar um propósito, revelar uma identidade, vem as provas, amado, e vem um deserto pela frente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, em continuidade, logo após que o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousou sobre Jesus, e uma voz rasgou os céus e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Toda vez que Deus revela a nossa identidade, revela o nosso propósito, revela quem nós somos, quando você entende isso, quando você assimila isso, quando você tem essa confirmação do teu Pai que estás nos céus, pode crer e espere que venha uma grande prova, uma grande tribulação. E Deus não poupou nem o teu filho Jesus, e eis ele aqui nesta condição. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segue. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Há uma condição para nós suportarmos o deserto.
há uma condição sine qua non, quer dizer o quê? Que não tem como você abrir mão, não há como eu e você abrirmos mão desta condição, jejuarmos, para que nós possamos suportar os dias maus, buscarmos a face de Deus, buscarmos nele a nossa força, porque senão você não supera, você não vence o deserto. E daqui a pouco ainda, Deus me deu, enquanto eu orava aqui, uma sequência desta palavra, tremendo é Deus. Há um Getsemane também, em concordância com esta palavra que eu tinha preparado, Deus me deu uma segunda palavra, que vai casear com isso. Há um deserto, mas há um jardim, e só que este jardim, é onde nós vamos ter que, daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos ter que ali, amado, realmente decidirmos quem nós somos, qual o nosso propósito, porque logo adiante do Getsemane, tinha o Gólgota, é o caminho que leva ao caveira, que leva à cruz, e tem a cruz e tem a morte. Então entenda que, para que Jesus pudesse suportar esse período difícil de deserto, volta uma antes, por favor, volta no 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Entenda que, depois que você sacrifica, depois que você queima a carne, mata a carne, depois que você abre um propósito, alguma coisa você vai sentir vontade, mas ainda não é o tempo, não era o tempo ainda de Jesus comer, porque algo precisava acontecer, com a permissão de Deus. Jesus ele foi impelido, foi levado ao deserto para ser provado. Há traduções que diz para ser tentado, mas ninguém tenta a Deus, mas aqui estava Jesus como homem. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Segue. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aguenta a mão aí, calma aí. Ao tentador se aproximar, amado, ele conversa com Jesus. Aí vem uma voz que não é de Deus. Aproximou-se o maligno, Satanás, o diabo, e começa a dar uma palavra, a sussurrar não, a falar com Jesus. E qual foi a fala? Qual foi a voz? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ouviu o tentador, amado? Ele estava observando e vendo que realmente o céu se rasgou, e uma voz dos céus, como de muitas águas, disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E para que ele realmente tivesse condição de saber o inimigo da alma nossa, se Jesus era o Filho de Deus, ele começa a tentar, a fazer com que Jesus falasse quem ele é. E isso direto e reto Satanás faz conosco, fala conosco, nos tenta, nos oprime, dizendo: você é pastor? Você é pastora? Você é líder? Você é obreira? Você é obreiro? Você é filho de Deus? Olha a sua condição, ora pela tua conta para que surja dinheiro, ore pela porta de emprego, direto e reto. Nós temos dia após dia um vil tentador, tal como Jesus teve no seu caminho, após ele sair das águas batismais, aonde ele disse: convinha que ele fosse batizado, para que se cumprisse a palavra de Deus, e depois ele é impelido, colocado em direção ao deserto, para ele ser provado, para ele ter o quê? Maturidade espiritual. O deserto, é no deserto que começou o verdadeiro ministério de Jesus, e para que ele conseguisse desenvolver bem o teu propósito, o teu ministério na face da terra, ele que não é bobo, ele que tinha uma vida com Deus,
ele que clamava, orava e jejuava, e entendia e lia a palavra, ele se preparou. E ele nos deixa aqui uma lição: aqueles que forem pegos, amados, de surpresa, não terão tempo para jejuar, não terão tempo de ter uma vida com Deus, e por conta disso, tem apenas ouvido a voz que não é de Deus, porque só quem está preparado e preparada em jejum, em oração, lendo a palavra, em concordância com a palavra, vivendo a palavra, vai conseguir identificar a voz de Deus. E Jesus identificou sim. E Satanás astuto disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Segue. Tamanha ousadia foi de Satanás, né? Porém Jesus, preparado em jejum, e agora cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa: se Jesus apenas tivesse talvez em jejum, talvez Jesus não tivesse conseguido passar esta prova, porque a condição de Jesus era cheio do Espírito Santo nas águas. Ele tornou-se uma pessoa cheia do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre ele e o encheu. Então ele estava cheio do Espírito do Senhor, ele estava cheio da presença, da glória e do poder de Deus. E para que, como homem, ele pudesse cumprir o propósito dele, ele também venceu a tua carne. Ele sabia como lidar com a sua carne. Estando ele 40 dias e 40 noites em jejum, teve fome, mas ele estava preparado pela palavra, cheio do Espírito, e tinha mortificado a tua carne, vencido a tua carne pelo jejum. E aí sim, Jesus ele tem condição, preparado que estava, para responder: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo assim: você me deu uma palavra, eu ouvi a tua voz, Satanás, mas eu só dou cumprimento, eu só sigo, só dou acatamento à voz e à palavra do meu Deus. Então não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do meu Pai, de Deus. Eu não faço, não farei e não ajo segundo a tua vontade, segundo o que você me ordena, e nem segundo o que a minha carne me solicita. A minha carne solicitava comida, porque depois de 40 dias e 40 noites, só sendo uma pessoa perseverante, cheia do Espírito, convicta do teu propósito, para suportar uma tentação. Porque, veja bem, se Jesus, amado, quisesse, ele tinha poder para transformar as pedras em pães, mas aí ele quebraria toda a palavra, ele não honraria a palavra, ele quebraria tudo aquilo que foi profetizado. Por quê? Porque ele não veio para glorificar a si mesmo, mas ele veio para glorificar o Pai. Ele não veio para fazer nada por si mesmo, mas ele veio para fazer tudo aquilo que ele via o Pai fazer, e ele só fazia aquilo que ele ouvia o Pai determinar. Ele não veio para ele ser alguém, mas ele veio para glorificar o Pai. Então ele veio para cumprir o teu propósito. Jesus era um homem convicto do seu propósito, e ele estava preparado, e Satanás também estava preparado, tanto que continua a tentação. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segue. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e disse, colocou-o no pináculo do templo, em outras traduções: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus recebe a segunda voz, ele ouve a segunda voz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, o escolhido, se tu és o resgatador, se tu és o substituto de todos esses que eu estou vendo aqui.
Veja bem, amado, quando Satanás propõe esta glória para Jesus, ele não percebe que tudo isso que ele mostrou para Jesus é algo que Jesus, por ler as Escrituras, por ter vida com Deus, por estar em jejum e por ter sido cheio do Espírito do Senhor, ele tinha condição de saber que tudo aquilo que Satanás estava ofertando a ele era algo que pertencia ao Criador, que nada mais, nada menos, Satanás estava copiando uma ilusão, uma imagem de que ele poderia dar alguma coisa diferente daquilo que Deus já tinha dado a ele. E assim sempre Satanás fará. Ele chegou diante de Adão e Eva: olha, o teu Deus, teu Criador disse: não comei da árvore do bem e do mal, porque senão vocês vão se tornar como ele. Então ele quer ser sozinho, ele quer ser o maioral, ele quer estar por cima. Porém mal sabia Adão e Eva, sem discernimento espiritual, que tudo o que eles tinham, tudo que era Deus, eles também eram. Tudo que tinha Deus, tudo pertencia a eles. O plano original de Deus era que o Éden fosse a extensão dos céus, que o reino do Senhor começaria no Éden e se estenderia por toda a face da terra, um espelho daquilo que é os céus. Ou seja, Adão e Eva já sabiam que eles eram a imagem e semelhança de Deus, que tudo que Deus era, eles também eram e poderiam ser, mas eles não acreditaram. E aqui, agindo da mesma maneira, Satanás tenta ludibriar e enganar a Jesus, dizendo que poderia dar a ele tudo isso, sendo que ele é Deus, ele que criou todas as coisas. Então tudo já pertencia a Jesus. Ele estava convicto do teu chamado. Ele veio para estar nesta terra, mas aqui ele não pertence a esta terra. Ele veio como forasteiro, ele veio como alguém que não pertence a esta terra, porque ele pertence ao reino dos céus. Mas ele veio por um período pequeno, a fim de que se cumprisse as Escrituras e nos resgatasse com ele por toda a eternidade. Então Satanás vem e tenta ele, sugerindo que ele se jogasse do pináculo do templo, a fim e determinasse que os anjos viessem em socorro dele, para segurar, a fim de que ele não se esborrachasse no chão. E isso aconteceria se Jesus fizesse, mas Jesus quebraria o propósito do Senhor. E eu não me arrisco a dizer qual seria o cenário hoje, se tudo isso tivesse Jesus concordado e aceitado. Possivelmente não haveria cruz, possivelmente ele não teria morrido por nós. Segue. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Segue. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Segue. Ele diz: tudo isso te darei, se te prostrar e me adorares. Segue. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram, deixa de fundo, e o serviram. Quando Satanás, amado, nos propõe algo, porque ele quer desvirtuar o propósito do Senhor, o plano do Senhor, ele quer te tirar do foco. Seja como Jesus, nesse episódio, preparado fisicamente, em jejum, mortificou a carne, cheio do Espírito Santo, porque Deus rasgou dos céus, levado para ser provado. Ele tinha o quê? Ele tinha a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Está escrito o quê? Aquilo que disse aqui. Jesus disse: retire-se. Jesus respondeu: está escrito: não ponha à prova o teu Senhor, o seu Deus. Depois ele disse assim: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, toda vez que Satanás tentou tentar e provar e confundir e desvirtuar o propósito de Jesus, ele estava preparado pela palavra, ele tinha na ponta da língua a palavra. E o que acontece ao final?
vêm os anjos e os serve, dá de comer. Assim será aqueles que ficarem firmes e fortes no Senhor, esperando o tempo do Senhor, permitindo muitas das vezes você ser acusado como foi Jesus. Olha lá a crentinha, olha o crente indo ali, e você vai ficar ali, você vai ainda na presença do Senhor, você vai buscar o Senhor, tu vai abrir um propósito, tu vai ainda, é sempre assim, o acusador vem. Você tem certeza que você tem um chamado? Você tem certeza que você tem um propósito? Tu vai subir aqui, vai louvar, tu vai cantar, tu vai dançar, tu vai ministrar, tu vai ficar na porta. Você tem certeza? Direto e reto, Satanás tem proposto para aqueles que estão vacilando, que não têm se preparado diante do vento do concerto que está sobre o planeta Terra. E 2017, entre abril e maio, se as pessoas fraquejarem, não durarão abril, não durarão maio, para usufruir da reviravolta que Deus vai fazer sobre a face da terra. Tudo aquilo que está soprando é permissão do Senhor. É um deserto que está o povo de Deus, da palavra da salvação, e de todas as igrejas da face da terra. Elas estão impelidas no deserto. É agora que será provado quem é daquele que não é, os que são daqueles que não são, os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores, os verdadeiros crentes dos falsos crentes, os filhos de Deus daqueles que não são filhos de Deus. E Deus te trouxe aqui para que você ouça a voz de Deus, e que você permita que a voz dele entre dentro do teu espírito, e que você abra um propósito de buscar a presença, que você momentaneamente, habitualmente, tenha o hábito e comece com um dia de jejum, até conseguir uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias, até conseguir a façanha que conseguiu Jesus, 40 dias. Quando você atingir este ápice, você estará cheia do Espírito Santo, com a tua carne mortificada. Você e eu estaremos prontos para ouvirmos a verdadeira voz de Deus. E será no deserto. Deserto significa um tipo de prova. Talvez você não esteja no deserto físico como estava Jesus, mas você está num deserto espiritual, num deserto financeiro, num deserto com a tua família, com a tua esposa, a esposa em relação ao esposo, em relação aos filhos. Os filhos que estão na igreja, os pais não querem saber, então estes filhos e esta família está num deserto. Cada um está num deserto, sendo preparado para algo grande. O deserto significa o início do teu propósito, significa verdadeiramente o início do teu ministério. Pastor, eu já tenho ministério. Não, até agora Jesus, ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, e ele chegou aos 30 anos, é ali que começou o verdadeiro ministério. Todo esse tempo foi de preparação, diz o Senhor nesta noite. Todo o tempo que nós passamos dentro de uma igreja de outra denominação, ou 9 anos aqui na Palavra da Salvação, ainda não começou o nosso propósito. Tão somente nós fomos como Jesus, nós fomos estudando a palavra, nós fomos lendo a palavra, nós fomos condicionados, nós fomos conduzidos para verdadeiramente estarmos agora no deserto. Hoje, com esta palavra, Deus libera o verdadeiro ministério nosso. É agora, no deserto, aonde virá o vil tentador, para sugerir, para propor coisas tremendas para você, coisas que demoraria anos você conquistar, que pelo braço forte, pela tua condição, você não conquistaria em pouco tempo. Mas Deus tem algo melhor. Deus tem a eternidade. E aqueles que se venderem no meio da tua caminhada não herdarão o reino dos céus. Aqueles que se corromperem, aqueles que recuarem, aqueles que se acovardarem, não serão dignos do reino dos céus. Não verão e nem entrarão no reino dos céus. O deserto, amado, vai nos dar condições de nós enfrentarmos qualquer situação. Jesus, ele precisou de um amadurecimento espiritual, ele precisou daquele deserto, ele precisou estar cara a cara, tete a tete com o diabo, porque ele estava aqui como homem, e ele precisava vencer e se superar, porque ele não estava como Deus.
se ele não jejuasse, se ele não orasse, e se ele não tivesse recebido o enchimento dos céus, ele foi preenchido, enchido, o poder de Deus, através do Espírito do Senhor, veio e encheu ele de poder, ele não conseguiria passar neste teste. Então Deus deixa aqui um modelo, Jesus deixa um modelo de deserto para as nossas vidas, é onde tudo começa. O ministério de Cristo realmente startou, passou a ser realmente Jesus com esta prova. O diabo, amado, ele tinha vindo para confundir o caminhar de Jesus, porque Jesus, ele estava convicto que ele teria que, coloca Mateus 26, Mateus 26, do 36 em diante. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Segue. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Getsêmani, eu estive ali em Israel, onde tem muitas oliveiras, o jardim, é um jardim, onde tem uma igreja de uma outra denominação que toma conta, tipo uns freis que ficam ali tomando conta. E dizem que naquele exato momento, diante daquelas oliveiras, é ali que Jesus passou a entristecer-se e a angustiar-se. É neste local. Segue. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus estava nesta condição, porque ele estava como homem, e ele percebia que estava chegando o dia, estava chegando o momento, amado. Aqui já está finalizando o ministério de Jesus. Ali em Mateus 3 estava começando o ministério de Jesus, e aqui estava finalizando o ministério de Jesus. Este acontecimento antecedia a cruz, a morte, crucificação e ressuscitamento de Jesus ao terceiro dia. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Segue. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Segue. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Entenda a tristeza de Jesus. Começa seu ministério sozinho, quando está tudo sendo preparado para que para a cruz ele vá, para de fato cumprir o teu propósito, e dar-nos a salvação eterna, dar-nos um lugar nos céus, dar-nos um lugar à direita do Deus Pai. Aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, no Espírito nós estamos sentados com Jesus, à destra do Deus Pai. Vocês 3 aí do fundo, vem para frente, o Neto, podem vir sentar aqui com a gente, quero que vocês ouçam a palavra. Pode vir, os 3, sentar aqui na frente. Entenda que tudo tem um início, e tudo tem um fim. Getsêmani, local de fim, local de suor, local de rompimento com a nossa carne. Jesus estava agonizando, estava triste, enfraquecido e abandonado, hein? Getsêmani é um local de abandono. Os próprios discípulos, apóstolos, filhos espirituais, abandonaram a Jesus,
porque a palavra não mente. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Segue. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava mesmo passando tudo o que ele estava passando. Ele estava querendo um apoio, não moral, um apoio de intercessão. Então vocês veem o quanto um líder que é Jesus, enquanto um pastor, um apóstolo, alguém que está à frente de um trabalho, líder de ministérios, líderes de igreja, o quanto eles se sentem, muitas das vezes solitários, sozinhos, tal como Jesus. Porque quando precisam de um apoio de pessoas que você discipulou, como Jesus discipulou, que investiu tempo, que gastou tempo com eles, que esteve com eles, que fez milagre na vida deles, que os libertou, que os curou, que os transformou, quando ele precisava de um apoio não moral, mas um apoio espiritual, o que ele tem como retribuição? O abandono, o desprezo, tipo dizendo que o propósito de Jesus era insignificante. Isso prova que Jesus lá no deserto, tentado pelo diabo, com permissão do Senhor, foi provado. Ele teve como resolvido, como vitória, como um precedente que gerou a vitória na vida de Jesus, foi Ele mesmo ter cuidado da tua carne, cuidado do teu espírito, do teu coração, da tua vida, e por Ele estar cheio do Espírito Santo, e por Ele ter a palavra na ponta da boca dele. Ele teve que se defender sozinho, usando da palavra, lá no deserto, aqui no Getsemane, ele dependia de pessoas para que o ajudassem, mas novamente ele se vê só, solitário, dependendo da tua força que estava no Senhor, dependendo do Espírito do Senhor que estava dentro dele, que nunca o deixaria. E ele não dependeu também de homens, ele dependeu da fé dele em Deus, ele dependeu da promessa de Deus que não o abandonaria, que não o deixaria, que estaria com ele até o fim. Então nós vemos aqui que Jesus fala: vigie e ore para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segue. E retirou-se outra vez, pela segunda vez ele foi orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O seu ministério ainda nem começou, o meu ministério ainda nem começou, nós nem fomos impelidos para verdadeiramente um deserto físico e espiritual, para estarmos cara a cara com o diabo, e sermos verdadeiramente provados, estando nós com fome, por termos jejuado 40 dias e 40 noites, tendo condição dentro de nós, porque estávamos cheios, porque estaremos cheios do Espírito Santo, tal como estava Jesus, cheio do poder. Ele poderia dizer: aquelas pedras transformam-se em pães, porque tudo é possível ao que crê. Deus deixou a tua palavra, que ela não é engano, e não leva ninguém a erro. Então era possível sim Jesus usar o poder de Deus e transformar as pedras em pães, e ali ter resolvido humanamente o seu problema, que era a fome para aquele momento. Mas mesmo assim ele se manteve firme e forte, e foi até o final e combateu a tentação, o diabo, com a palavra. Estando ele por finalizar a tua estadia na face da terra, diante do Getsemane, ali doeu tudo por dentro, ali fragilizou-se Jesus, ali enfraqueceu-se o Senhor, porque é um local que antecede a crucificação. Imagine a quantidade de demônios, as castas, as potestades, o inferno inteiro oprimindo ao Senhor, oprimindo a Jesus, porque estavam oprimindo a Ele, porque Ele estava como homem, e Ele tinha que nos provar que tudo é possível ao que crê.
que basta você mortificar a carne, jejuar e ser cheia do Espírito Santo, e não há como sermos cheios do Espírito Santo levando uma vida devassa, imoral, levando uma vida de qualquer jeito, sendo um crente de ceia, sendo um crente que assiste o culto, que nunca ele é o culto, que nunca ora a Deus, que nunca gasta um tempo com o Senhor. Esses não suportarão o que há de vir sobre a face da terra: miséria, peste, terremotos, tudo aquilo que está para acontecer. As pessoas que não forem cheias do Espírito Santo, que não começarem a testar a tua carne, provar a tua carne com jejuns, e não terem a palavra de Deus na tábua do teu coração e na ponta da tua língua, para combater o vil tentador, ele vai chegar e vai falar: ué, você não era pastor? Olha aí teu filho com câncer, olha tua esposa agora com câncer, olha não sei o que, olha o que aconteceu, quantas catástrofes podem acontecer, acidentes podem acontecer na nossa família, um filho ficar paralítico, ficar paraplégico, tantas coisas podem acontecer, alguém cai do cavalo, que nem meus filhos faz aula de cavalo, minha filha está repreendida em nome de Jesus, pode acontecer tantas coisas, e o vil tentador, ele vai vir da mesma forma que ele veio sobre a vida de Jesus e falar assim: ué, onde estava o teu Deus? Olha a condição agora, olha o teu filho nas drogas, olha lá ele preso agora, olha lá ele se divorciando de novo, olha lá a vida dele como está, direto e reto. Nós estamos no deserto. Isso significa que você precisa vencer o início do teu ministério. Tem pessoas que vão ficar a vida toda no deserto, porque elas não se superam, elas não mortificam a carne, elas não são cheias do Espírito, e elas não têm a palavra na tábua do teu coração e na ponta da tua língua, por isso sempre estarão no deserto. Elas não conseguem romper, sair desta fase e ir para o Getsemane. Nossa pastor, tem que sair do deserto e entrar no Getsemane ainda? Tal como o suor de Jesus transformou-se em sangue e caía sobre a terra, a agonia, o desespero ainda vai acontecer? Sim. E ainda o Senhor quer pregar para mim que depois tem a cruz? Sim. Só que depois da cruz tem o ressuscitamento e tem a glória de Deus. Depois tem as realizações. Depois ele deixou o Espírito dele, um Espírito de poder, deixou a unção dele sobre a vida destes que não puderam vigiar com ele uma hora, porque Jesus, ele é amor, ele perdoou, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e ele disse: está consumado. Houve um tempo de preparação destes discípulos, e mesmo estando ali na fase final de Jesus, parece que eles não tinham entendido nada, porque eles não conseguiam entender o propósito de Jesus. E eu, ao preparar esta palavra, eu comecei a chorar internamente, porque eu me senti como Jesus, e cada um deve se sentir como Jesus, porque muitas das vezes nós somos incompreendidos, nós temos e colocamos expectativa em pessoas, colocamos expectativa na igreja, colocamos expectativa numa esposa, colocamos expectativa nos filhos, colocamos expectativa num patrão, num pastor, num apóstolo. Só que a hora que a gente espera o apoio, não moral, mas espiritual, cadê? E aí eu fui aprendendo com o Senhor, se eu quiser vencer o deserto, se eu quiser vencer no Getsemane, e se eu quiser vencer na cruz, cada um é dono da sua salvação, através de Jesus. Cada um, através da tua fé em Jesus, é que recebe a salvação. Cada um é responsável pela tua salvação, cada um é responsável pelo teu espiritual, cada um é responsável, amado, de se manter em pé, de vigiar, para que quando vier os tempos maus, não venha sucumbir e envergonhar o nome de Jesus, tal como foi Judas, sendo um dos apóstolos, envergonhou e desonrou, vendeu a Jesus por 30 moedas, depois se arrependeu, e a opressão de Satanás foi tanta, que Jesus não mandou ele se enforcar. Jesus não teve nada que ver com isso. Havia sim condição de Judas se arrepender, mas só que a acusação do vil tentador foi tanta, que fez com que ele fosse, se enforcasse e desse cabo da tua vida. É o que Satanás faz.
Ele usa as pessoas para frustrar o propósito de outras pessoas. Só que depois ele vem e cobra com a própria vida. Deus nessa noite está falando: ouça a minha voz. Não ouça a voz de Satanás. Ouça a minha voz. Segue. Essa é a segunda vez. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Segue. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Segue. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Três vezes Jesus vai e pede o apoio dos seus alunos, dos apóstolos, mas não obteve êxito. A vida individual de cada um, familiar, ministerial, leva por lição o que Jesus passou. Não fique depositando a sua expectativa em homens. Não deposite a tua expectativa em mim. Não deposite em homem, em mulher, em cavalo, em carro. Deposite a tua expectativa no Senhor. Porque de onde virá o teu socorro? De onde virá a unção de fortaleza? Onde virá a paz de Deus? Jesus, ele nos deixa um ensino, que ele só suportou a cruz. Ele só suportou todo o sofrimento ali no deserto, no Getsêmani, porque ele estava convicto do teu chamado. Ele estava convicto de que a voz que ele ouvia quando ele partia para orar, e ele orava muito, hein? E ele jejuava muito, a ponto dele dizer que a raposa tem o quê? Seus covis. Passarinho tem o teu ninho, a galinha tem o teu galinheiro, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a tua cabeça. Não havia tempo. Jesus não perdeu tempo. Muitas das vezes nós perdemos tempo porque nós focamos nas palavras das pessoas. E eu estava assim, até eu receber essa palavra. Algumas coisas, ficou algumas palavras de pessoas que me magoaram. E o Senhor falou: está perdendo foco. Essas palavras não podem parar o que eu tenho contigo. As palavras que Deus tem dado a você são palavras de vida. As palavras que as pessoas têm dado a você e a mim, muitas das vezes, vocês que estão sentados me ouvindo, são palavras de morte, porque nós ficamos mortos em relação àquele assunto, àquela situação. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz vida, ela não traz morte. Muitas das vezes, as pessoas elas serão, eu anotei aqui, como Satanás. Elas vão sugerir coisas, trazendo críticas sobre a tua vida e ministério, tentando te levar para uma direção onde a voz de Deus e a boca de Deus não disse nada. O que Satanás fez sempre foi tentando mudar a direção da voz de Deus. Que sempre vão fazer isso com você. Por isso, se vocês não conseguirem identificar qual é a voz de Deus, porque muitas pessoas falam: assim diz o Senhor, você acha que assim disse o Senhor mesmo. Muitas pessoas, elas se intitularão como profeta e falarão como sendo a voz de Deus. E tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus e é usado por Deus. Vigiai a toda a palavra que sai da boca das pessoas, até o que sai aqui do altar. Vigie. Você tem o Espírito Santo, você tem entendimento da palavra.
Busque respaldo bíblico para tudo que é falado. Mas se Deus não falar, não haja. Se Deus não te direcionar, não se dirija por caminhos que Deus não está. A voz de Deus, ela é real, e você não precisa mostrar para ninguém, porque você já é escolhido do Senhor. Satanás, ele queria que Jesus dissesse: eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Mas ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ali estava intrínseco, eu estou dizendo: não tente a mim o Senhor teu Deus, porque eu e o Pai somos um. Quem me vê, ele disse aos discípulos, Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você não precisa provar para ninguém, eu não preciso provar para ninguém que Jesus é na nossa vida, que nós temos um propósito, e Ele só vai vingar se você realmente assimilar esta palavra. Jesus passou a ser Jesus como homem e venceu e enfrentou a cruz porque Ele estava preparado pelo jejum, pela palavra e cheio do Espírito Santo. Orava em média 6 vezes por dia e se mantinha cheio da presença de Deus. Se você for frágil, amado, a hora que começar mesmo, falso profeta, a besta, falso Messias, né? A besta, falso profeta, todos esses começarem a governar esta terra, e começar a soltar nos ares tudo aquilo que é fabricado em laboratório, epidemias. A hora que você vê teu filho, tua filha, uma esposa, um esposo morrendo, e ele sugerindo: a vacina está aqui, deixa eu te marcar com a marca de Satanás. Se você for uma pessoa não convertida e convencida, você vai dançar, tu vai perder a salvação. Agora é o momento de nós nos firmarmos, amado, honrarmos a Deus em todos os aspectos. Eu já disse no culto passado, eu não ganho nada de estar ministrando para vocês. Eu ganharia muito em estar gastando estas 2 horas, porque eu venho para cá de domingo, 5 horas eu estou aqui, porque eu venho com a minha esposa, ela ensaia. Então eu venho daqui, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 horas, 5 horas. Se eu ficasse essas 5 horas com Deus, eu ganharia algo que é eterno. Porque antes, mas o senhor está ganhando a salvação. Salvação não é por obras. Eu não ganho nada de realizações, eu ganho estar na presença de Deus, e você também. Então por isso, toda palavra que sai daqui, amado, permita que ela atinja o teu coração, e que por todo o teu espírito, ela tenha vida. Nós ensinamos vocês a como vocês se manterem em pé nos tempos maus, amado. Aqui nós vemos que os discípulos, eles não conseguiram manter o ritmo de Jesus, e é por isso que às vezes, quando eu estava acelerado, agora não, agora eu estou de férias, mas chegou um tempo que eu ministrava de terça o ensino, quem é mais velho aqui, eu ministrava todo o ensino terça, eu ministrava toda a palavra de quarta, sexta e domingo, 4 vezes por semana, tínhamos 5 igrejas, ainda eu percorria as igrejas, na segunda estava um local, na quinta estava no outro, e todo sábado, sim ou não, nós fazíamos evangelismo, e todo domingo eu estava ministrando a palavra. Será que é de muito falar, de muito fazer que Deus recebe? Nós estamos conhecendo a Deus por realizações. Deus não quer que você conheça Ele de ouvir falar, por realizações e por usarmos a Ele. Tem pessoas aqui que não conhecem Deus ainda, só conhece Deus de ouvir falar, de projetar, escrever Deus ali, mas não consegue conversar com Deus, não ouve Deus, aí toma decisões precipitadas, erradas. Alguém levanta uma coisa, você já vai logo condenando, e às vezes você deveria orar e falar: será que é tudo aquilo mesmo? Porque a verdade está no Senhor, a verdade está no Senhor sempre, a realidade dos fatos está sempre no Senhor. Quem tem uma vida com Deus,
não passa por engano, não é enganado por ninguém, e não engana ninguém. Então entenda que está faltando nós conhecermos a Deus. Naquele momento que Jesus estava sozinho com o Espírito do Senhor, embora tivesse pessoas envolvidas com ele, mas ele permaneceu ouvindo a voz do Senhor. Foi o único que manteve ele firme. Por isso que ele voltou 3 vezes para orar. O que manteve Jesus firme no caminho do Gólgota e de concluir a tua fase, o teu propósito na cruz, foi ele ouvir a voz de Deus. Por isso que eu dei como tema, ouvindo a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, Ele vai a todo instante reiterar o teu propósito, o que Ele tem contigo. Eu já disse, não quero ser enfadonho, todo ano eu viajo, em nenhum ano acontece nada de diferente, mas Deus vem e reitera. O ano passado foram quase 6 minutos de gravação, Deus reiterando as promessas. Esse ano no mesmo local, não em outro estado, mas lá nos Estados Unidos, 6,7 minutos, Deus reiterando as mesmas coisas. É o ânimo, a injeção de ânimo que nós recebemos. Deus fala, mas você não acredita, até eu, amado, muitas vezes não acredito. Então você espera que Deus use alguém, você prova a Deus, você faz prova de Deus para saber se não é algo da carne, se realmente foi a voz do Espírito Santo. Por isso que eu viajo, por isso que você precisa, amado, de um tempo com Deus. Você precisa de um tempo com Ele, para Ele reiterar os propósitos. Aí quando chegar Satanás, fala assim, viu, findou, acabou. Você fala, não acabou nada não, não acabou. O que Deus tem comigo, não acabou ainda, ou melhor, nem começou. Então você tem a palavra, a promessa de Deus, a promessa é a palavra de Deus. Toda promessa feita a você, desde o ventre da tua mãe, é promessa de Deus, vai se cumprir. Mas, reiterando, tem deserto, tem Getsemane, e eu não tenho oportunidade pela pouca hora, e tem a cruz. O restante dessa palavra tem a cruz. Porque o verdadeiro ministério de Cristo não foi os 3 anos, e sim está sendo 2016 anos. O ministério dele está sendo agora, o ministério do Espírito. Atos dos Apóstolos. Os apóstolos que somos nós, os enviados. Só que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Aí as pessoas, elas se intitulam pastores, elas se intitulam obreiros, e vão levando a sua vida fora do propósito do Senhor. E Deus falava assim, pela palavra: se as pessoas não estão te acompanhando, deixe elas, e vai orar diante do Senhor, e se encha da palavra dele. Foi o que Jesus fez. Vocês estão dormindo de novo? Ah, meu Deus. Ele voltava e ia se encher de Deus. Porque senão a gente entra na carne. Jesus poderia ter entrado na carne. Jesus tinha o direito de exigir tantas coisas daqueles discípulos. Quando Deus está num processo contigo, e Ele estava num processo com Jesus, em que você está sendo transformado por Ele, você precisa observar tudo que está ao seu redor, porque talvez coisas estejam acontecendo para prender você a elas, e te manter distante do foco de Deus para a tua vida. Tipo, sentimentos sobre pessoas, sobre fatos que aconteceram no passado, medo de confiar novamente, tudo isso precisa ser colocado de lado, porque estas pessoas, amado, que nos feriram, nunca vão chegar ao entendimento do que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é com você. E nós ficamos amarrados, nós ficamos muitas das vezes assim, focado em fatos que aconteceram. A palavra diz: quando eu perdoo, já não me lembro mais, isso é passado. Então todas as coisas que já passaram, são passado, amado.
Coisas novas virão sobre as nossas vidas. Amém? Chega. Eu ia falar sobre Paulo e Silas. Vou falar um pouco. Paulo e Silas, enquanto ministravam, foram açoitados, humilhados, jogados dentro de uma cadeia. Enquanto eles adoravam o Senhor, ou seja, cumpriam o seu propósito, houve um grande terremoto, e ali as prisões foram abertas, e o carcereiro ficou desesperado, ficou maluco, achando que eles tinham fugido, mas eles estavam lá. Chega o dia seguinte, o carcereiro chega e fala assim: viu, saia pelos fundos. Não. Paulo e Silas Paulo falou: não, fui humilhado, fui açoitado na frente de todo o povo. Negativo, não vou sair pelos fundos não. O que aprendemos com isso, amado? Eles tinham ouvido a voz de Deus, e eles estavam ali naquele local para um propósito. Nós vemos isso em Filipe, ali nasce a igreja em Filipenses nos conta que nasce a igreja em Filipe. Ou seja, havia um propósito. Quando nós ouvimos a voz de Deus, coisas terão que acontecer por causa de um propósito. Então, muitas das vezes, nós estaremos num local, num lugar, por um propósito, por ouvirmos a voz de Deus. Tem pessoas que não gostariam de ter nascido na família que nasceu, não gostaria de estar morando onde mora, não gostaria de ter como vizinho o vizinho que você tem. Mas se Deus te colocou ali, por que eu falei isso? Eu tinha encerrado, o Espírito Santo falou: eu preciso falar com uma pessoa aqui. Se Deus te colocou ali, é para um propósito. Isso é revelação, agora eu já tinha parado. Eu sei o que eu escrevi. Paulo e Silas se permitiram estar naquele local, amado, porque eles poderiam ter fugido, ficaram a noite toda para um propósito. Então Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Se Deus te colocou naquele local, não precisa sair fugido não. Enfrente o deserto, enfrente o Getsemane, porque no final, quem vai te dar a vitória vai ser Jesus. Paulo e Silas foram depois exaltados, amado, e Paulo muito mais. Então Deus te trouxe aqui, não é para você sair correndo e fugindo da onde Deus te colocou, mas é para você ouvir a voz de Deus e ficar até o final, porque na vida de Paulo e Silas houve um propósito. A estadia deles ali, a pregação deles, todo o desempenho deles foi porque ali Deus levantaria uma igreja naquele local, mediante as ministrações deles. Então, mediante a ministração que Deus vai te usar, algo Deus vai edificar naquele local. Então Deus manda te dizer isso, Deus vai te exaltar, como exaltou a vida de Paulo e Silas. Então não saia, diz o Senhor, não saia daquele local, fica firme no meio da parentela, que Deus vai te exaltar. Amém? Aplauda Jesus.